E aí, bom dia pessoal, estamos aqui em São Paulo, aqui nos dirigindo a uma das inúmeras agendas do dia de hoje, né? Um dia muito quente aqui em São Paulo, tá parecendo aqui que é Rio de Janeiro, de tão quente que tá. E a gente está aqui indo para a Zona Sul, na região do Campo Limpo, e acompanhando as últimas notícias que nós tivemos aí. E a principal notícia é que o Coafgate continua, né? Continua surgindo novas denúncias, novas irregularidades aí do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, né? O filho dele, que nós já tínhamos tido notícia que tinha um assessor que recolhia dinheiro dos outros funcionários, não sabemos se para pagar despesas do gabinete, despesas pessoais do Flávio Bolsonaro ou do pai dele, ou até para juntar dinheiro aí para compras de campanha, para gastos de campanha. Nós não estamos sabendo ainda isso, talvez esperamos que um dia aquele cara que recolhia o dinheiro, ele apareça, né, para prestar alguma declaração. Espera um pouquinho aqui, estamos aqui com um barulhinho, pode parar aí? Tá legal? Então é isso aí, vamos continuar. Então, nós estamos aguardando que ele apareça um dia, né, e dê alguma explicação do que aconteceu com esse 1.200.000 reais que foram movimentados. E se não tinha outras fontes aí também desses recursos, né? Nós queremos ter informação, o povo brasileiro quer ter essa informação, porque realmente a situação é decepcionante. Muita gente que votou no Bolsonaro imaginou que haveria um combate árduo, rigoroso contra a corrupção em nosso país, e a gente está assistindo que nem começou o governo, já surge esse tipo de denúncia, né? O Bolsonaro se elegeu, colocou lá o Sérgio Moro como ministro da Justiça. O Sérgio Moro, quando foi perguntado desse caso, virou as costas e não respondeu, né? O Onyx Lorenzoni, também outro que se diz um homem muito honesto, mas que já recebeu caixa 2 também, né? Mas pediu perdão, então ele foi perdoado pelo Sérgio Moro. O Onyx Lorenzoni brigou com os repórteres, agrediu os repórteres, isso aí tudo. Então, essa turma do Bolsonaro, a gente está vendo o que significa. E provavelmente novas novidades vão aparecer, né? Eu queria aqui também relembrar que o Bolsonaro já causou um estrago muito grande. A ameaça dele contra os médicos cubanos está dando que está faltando médico. Os médicos que se apresentaram, apenas 53% apareceram. Aqueles que se inscreveram no Mais Médicos para ocupar o lugar dos cubanos, 53% apareceram. 47% não apareceram para tomar posse. Não apareceram lá nas cidades, naquelas vilas do sertão, nos distritos indígenas, nada, zero. Não foram porque, evidentemente, eles queriam algum tipo de benefício que, evidentemente, é impossível de dar, porque médico precisa atender onde o povo está, né? Mas os médicos brasileiros, diferentemente dos cubanos, a maior parte deles não querem comparecer a esses lugares. E alguns médicos que se inscreveram no Mais Médicos são médicos do sistema de saúde da família, que já são contratados pelas prefeituras e agora, com salário menor, migraram para o Mais Médicos para ganhar mais, né? E abandonaram as suas vagas no programa de saúde da família. Então, na verdade, algumas cidades estão perdendo médico para outras por conta do Mais Médicos e da total desorganização do Ministério da Saúde sob o governo Temer, né? E que provavelmente vai piorar no governo do Bolsonaro, porque ele não está nem um pouco preocupado com a saúde do povo brasileiro. A ideia deles é colocar planos de saúde privados para atender a população, o que eles chamam de plano baratinho, né? Plano, quer dizer, a medicina privada ocupando o espaço da medicina pública,
né? É isso que está acontecendo no nosso Brasil e que a gente vai brigar muito para que não ocorra, que não seja destruído o Sistema Único de Saúde, o SUS, que mal e mal atende o povo brasileiro, certo? É o maior plano de saúde do mundo, gratuito, universal, certo? Todas as pessoas podem ser atendidas, né, em todos os cantos do país, né? Lógico que precisa de muito mais para a gente melhorar que a gente precisa melhorar muito mais o sistema de saúde, mas ele vem evoluindo ao longo do tempo. Só para lembrar, o Lula e a Dilma construíram 14 mil UBSs no Brasil, construíram e equiparam, certo? Então foi uma coisa muito importante que foi feita nesse período. Também aqui eu queria fazer um comentário importante. Tá pouco falado, mas tá um problemaço no governo por conta das nossas reservas de petróleo. Tem uma área que foi, no governo Lula, foi cedida à Petrobras para exploração, um bloco no oceano, certo? Chamado cessão onerosa. Ou seja, o governo cedeu essa área para a Petrobras e a Petrobras extrai o petróleo e paga ao governo em óleo. Bom, o que foi cedido? 5 bilhões de barris de petróleo. Acontece que nessa área tem muito mais do que 5 bilhões de barris de petróleo. Se estima em 15 bilhões de barris de petróleo. E o governo, evidentemente, quer que isso seja explorado. Mas ao invés de permitir que a Petrobras explore esse campo na sua totalidade, o que o governo Temer quer fazer? E o Bolsonaro também? Ceder esses 10 bilhões a mais para empresas multinacionais, fazer novas concessões dessa área. Então o que acontece? Eles precisam aprovar uma lei, certo? Que permita fazer isso. Segunda coisa, eles precisam pagar para a Petrobras. O governo deve à Petrobras, porque o preço do barril do petróleo foi superestimado na época em que foi cedido. E agora o governo é devedor da Petrobras. Então o governo está numa enrascada, porque ele precisa pagar a Petrobras e aí tem um problema, é o teto de gastos, a emenda 95. Não permite que o governo pague a Petrobras, né? Se estima que o excedente de petróleo seja de 100 bilhões, que renda ao governo 100 bilhões de reais e que esse dinheiro tem que ser dividido entre estados e municípios. Pois bem, o governo quer fazer o leilão, quer arrecadar esses 100 bilhões, mas para fazer o acerto com a Petrobras, ele tem que mudar a Constituição, porque o próprio governo Temer colocou na Constituição o limite de gastos. Então ele não tem como devolver o dinheiro para a Petrobras. Agora, para isso, os capitalistas nacionais do mercado financeiro falam, não, vamos abrir uma brecha aí na emenda constitucional. Para isso pode. O Tribunal de Contas da União está querendo autorizar também. Para quê? Para permitir a concessão de mais de 10 bilhões de barris para as multinacionais do petróleo. Nós temos que denunciar isso daí, é mais uma maracutaia que vem sendo feita. Aliás, como essa medida provisória que o governo Temer editou agora, permitindo que as empresas nacionais de aviação, nacionais, tenham até 100% de capital estrangeiro. Só no Brasil mesmo, uma empresa nacional de aviação com 100% de capital estrangeiro. Ou seja, acabar com as empresas nacionais de aviação. Então, em vez de você ter aqui a Gol, você vai ter a Delta, né? Ao invés de você ter aqui a TAM, você já vai ter, já temos, né? A Latam, que já foi, o governo ficou de olhos fechados e permitiu a venda da TAM para uma empresa chilena que se transformou na Latam. Então, qual é o problema disso? O problema é que a hora que a gente abre essa concessão para o capital internacional, a gente perde o poder de barganha. Então, se o Brasil abre para as empresas estrangeiras entrarem aqui,
se constituírem como empresas nacionais, nós não exigimos nada em troca nos países onde essas empresas são originárias. Nos Estados Unidos tem limites para o capital estrangeiro. Aqui não, aqui eles abriram completamente os limites. Então, gente, nós vamos também brigar contra essa medida provisória. Aliás, fazem mais de 2 anos que nós estamos impedindo que essa lei seja aprovada no Congresso. O Temer apelou e fez uma medida provisória. Pois é isso que nós estamos vendo. Por fim, os capitalistas brasileiros estão aterrorizados, porque no governo do Temer ele permitiu a volta ao Brasil de 175 bilhões de reais que estavam depositados em bancos estrangeiros. Dinheiro de brasileiro depositado em banco estrangeiro, 175 bilhões de reais foram repatriados. E agora? Agora o Moro, através da Receita Federal, avisou os capitalistas brasileiros que eles vão ser investigados para saber a origem dessa bufunfa, dessa grana. Pois bem, agora os capitalistas que ajudaram a eleger o Bolsonaro, que apoiaram o Temer, né, vão ser investigados também. É assim que funciona. É o Estado policial, é uma verdadeira Gestapo que está se montando no Ministério da Justiça. E que não atinge só o PT, não. Vai atingir o PT, mas vai atingir vários outros partidos e vários empresários que se julgam beneficiados aí pelo governo do Bolsonaro. Eu estou falando Gestapo porque eles não vão parar. Eles vão atacar a todo mundo, ao povo brasileiro, para cercear as liberdades democráticas, o direito de reunião, o direito de expressão, coisa que nós já conquistamos quando nós derrubamos a ditadura militar. E aí estão de volta vários militares saudosos daquela época da ditadura, certo? Que se unificaram com setores do Judiciário, da Polícia Federal, para desenvolver um plano de tomada de poder através do Estado policial autoritário. Vamos combater tudo isso aí, vamos para a luta e não vamos ceder jamais. A luta pela democracia não termina. Gente, um bom sábado, um bom domingo para vocês e qualquer hora a gente volta aí com novos comentários. Abração, bom final de semana.